Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Degrau Cultural no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e esse é o programa DC Entrevista. Hoje vamos falar sobre a Receita Federal, que encaminhou ao Ministério da Gestão e da Inovação um novo pedido de concurso para as carreiras de analista tributário e auditor fiscal, ambas com exigência de nível superior. Para falar sobre a importância de um novo concurso para a Receita Federal, sobre a situação do quadro de pessoal dos analistas tributários e sobre o trabalho desempenhado pelos servidores dessa carreira, eu trago aqui ao DC Entrevista o presidente do Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil, Sindreceita, Thales Freitas Alves. Thales, é um prazer conversar com você. Muito obrigado aí por ter aceito o meu convite de participar do programa DC Entrevista e poder falar um pouquinho aí sobre a carreira de analista tributário e da atual situação aí do quadro de pessoal da Receita. Muito obrigado. Bom dia, Luiz Fernando. Eu que agradeço pelo convite, né? A gente está aqui contribuindo aí para o degrau cultural, né? Nessa divulgação do órgão da Receita Federal, do cargo de analista tributário, né? Estou aqui ao seu dispor para o que a gente puder ajudar. Muito obrigado, Thales. Mas antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, Thales, eu quero deixar aqui uma mensagem para quem está nos assistindo. Aquela mensagem de sempre, né, pessoal? Antes aí da gente começar aqui esse bate-papo, eu quero que você deixe aqui o seu like nesse vídeo, caso goste dessa entrevista. E, sobretudo, faça aqui a sua inscrição no canal da Degrau Cultural no YouTube. A gente conta muito aí com a sua participação. Deixe também seus comentários, é muito importante aí para que o vídeo ganhe relevância e também que a gente possa aí esclarecer dúvidas que vocês possam vir a ter sobre a carreira de analista tributário ou sobre o concurso da Receita Federal. Fora isso, quero lembrar também que a Degrau Cultural tem turmas regulares para quem quer estudar para o concurso da Receita Federal e concorrer a uma vaga de analista tributário ou até mesmo auditor fiscal, tá legal? Para saber todas as informações, você pode ligar para o telefone 21 39 70 10 15. Ok? Recado dado, vamos agora então começar o nosso bate-papo aqui com o Thales, que vai falar bastante sobre a carreira dos analistas tributários da Receita e também vai falar aí sobre a situação do quadro de pessoal, né, um pouquinho sobre a carreira. Thales, a Receita Federal abriu um concurso em 2023, né, para 699 vagas, sendo 469 para analista tributário e 230 para auditor fiscal. No entanto, a oferta da seleção foi muito abaixo das necessidades da autarquia na época, né? Na ocasião, se falava que somente para analista havia um déficit de 10.600 servidores e para auditor seriam de 12 mil servidores. De fato, o déficit pessoal gira em torno desse quantitativo aí de 10.600 servidores de analistas? Então, Luiz Fernando, a questão do déficit a gente sempre compara com outros países, principalmente países aqui da América Latina, né? Então, quando você compara a quantidade de servidores, tirando parcela da Receita, né? A Receita hoje ela tem atividades no comércio exterior, que a gente chama de aduana, né? E também atividades nos tributos internos. Se você faz um paralelo dentro da aduana com países aqui da América Latina, né, da América do Sul, com Chile, com Argentina, né, com esses países vizinhos, Uruguai, a gente vai perceber que realmente a defasagem comparado com esses países que são... o Brasil tem quase 18 mil quilômetros de fronteira terrestre, né, sem falar com a fronteira marítima, né? Então, se comparado com esses países, realmente a gente estaria com a defasagem de aproximadamente 10 mil analistas tributários. Agora, se você compara com o último concurso, né, ele demorou 10 anos para acontecer. É verdade. Né? Então, no curso desses 10 anos, se você compara com as pessoas que foram aposentadas, com os servidores que passaram os concursos, né, com, logicamente, servidores eventualmente demitidos por alguma situação, né, se você pega ou mortos, né, perdemos muitos servidores na Covid, inclusive, né, se você compara com o número que nós perdemos, né, muito provavelmente não vai alcançar esses 10 anos, embora tenha sido um lapso temporal muito grande, não chegaria a 10 mil pessoas, né, evidentemente. Perfeito. Mas, Thales, a maior necessidade pessoal hoje continua sendo aí naqueles estados que fazem fronteiras com outros países? Algum estado em especial onde a situação é mais complicada? Geralmente a região norte é a mais digamos assim, a mais necessitada, né, de servidores, né? As pessoas geralmente, até pelo índice de desenvolvimento, né, que as capitais do nosso país apresentam, né, com estrutura, inclusive, para que os colegas, né, os futuros colegas, na verdade, os interessados no concurso,
possam se preparar. A região norte, ela realmente tem essa necessidade maior, né? As fronteiras, né, não só do norte, mas também do sul do país, elas também têm uma necessidade maior, mas o norte realmente, independente de ser fronteira ou não, a situação realmente é mais grave. E Thales, assim, você mesmo falou, né, que entre o penúltimo e o último concurso houve aí um hiato de 10 anos, né? E eu imagino também que até em função desse longo período sem concursos públicos, né, existe uma defasagem grande de pessoal, desculpa, não só uma defasagem grande de pessoal, mas existe também uma grande quantidade de servidores com a possibilidade de se aposentar. Isso de fato acontece na carreira de analista da Receita? Acontece com certeza. A média do analista tributário hoje, a idade, né, a idade média do analista tributário, ela é acima de 50 anos. Salvo engano, gira em torno de 55 anos de idade. Caramba, isso bem já alto. demonstra, bem alta, né? Já está, eu mesmo já estou há mais de 30 anos, né? Entrei em 1993, ou seja, 32 anos de Receita Federal. Os poucos cabelos que me sobraram já estão brancos. Mas, e olha que eu entrei na Receita Federal com 20 anos de idade, né? Então, eu entrei bastante novo. Tem bastante. Então, realmente, esse lapso temporal ele causa realmente um envelhecimento, né, dos colegas, e, logicamente, muita gente está aí em vias de aposentar, tem uma boa parcela que já está numa boa de permanência, inclusive, né? Então, realmente, a necessidade ela é muito grande. Você estima o quê? Cerca de 20% do quadro em condições de se aposentar dos analistas, ou pouco mais, ou pouco menos? Eu acho que é até um pouco mais do que 20%. Mais de 20%. Hoje são quantos analistas na ativa? Na ativa hoje, a gente deve, eu não vou ter o número exato, Luiz Não, Fernando. uma ordem de grandeza só. Deve ter aí aproximadamente 5 mil, entre 5 e 6 mil analistas. Então a gente está falando aí mais ou menos de cerca de 1.000 servidores com idade de se aposentar. Aproximadamente. É um número realmente significativo, né? E se É. esse pessoal se aposenta, a possibilidade de acontecer um lapso dentro da Receita é muito grande, né? Com certeza, com certeza. Eu costumo dizer que a Receita, ela acaba, e eu reclamo muito isso, né, para a própria administração, porque o problema do servidor público, da escassez de recurso humano no serviço público, não é um problema do órgão. Né? Não é O geral. órgão, o problema é um problema que eu digo o seguinte, é um problema de governo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Receita Federal, ela costuma, muitas vezes, infringir a própria lei. Cada cargo tem suas atribuições específicas. Né? A carreira de auditoria da Receita Federal, a carreira, na verdade, tributária e aduaneira da Receita Federal do Brasil, ex-carreira de auditoria, ela comporta 2 cargos, né, que são específicos da administração tributária, que é o cargo de auditor e o cargo de analista tributário. São 2 cargos na carreira tributária e aduaneira da Receita Federal do Brasil. Então, as atividades, as atribuições específicas da administração tributária, elas só podem ser executadas por esses 2 cargos. O auditor tem atribuições privativas e aquilo que não for privativo do auditor pode ser exercido concorrentemente entre analistas e auditores fiscais. Agora, fora desses 2 cargos, qualquer outro cargo não poderia estar exercendo uma atividade específica. E a Receita Federal, naquela ânsia de resolver o problema do recurso humano, principalmente na aduana, né, muitas vezes ela faz a operação e desloca para os servidores que não são da carreira específica para executar atividades específicas da administração tributária, correndo risco, inclusive, de desvio de função. A gente reclama muito disso porque o que a gente diz é o seguinte: enquanto a Receita Federal estiver tentando resolver um problema que não é da Receita, não é um problema do órgão, e sim do governo, o governo não vai se preocupar em resolver o problema do RH. Né? Então, a Receita Federal ela tem que parar de tentar resolver um problema que não é dela, é do governo, para que o governo se sensibilize e resolva esse problema. Né? Então, deixa criar o problema, né? Deixa a escassez de recurso humano dentro da Receita Federal criar o caos, porque dessa forma o governo vai lá e vai resolver. Agora, se a Receita Federal estiver dando um jeitinho à brasileira para resolver esse problema, o governo vai achar que está tudo ok, vai ficar na zona de conforto e, logicamente, vai demorar mais a abrir concurso.
Sem dúvida, sem dúvida. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que é essa ausência, né, essa falta de analistas, esse déficit pessoal impacta aí, né, os serviços prestados ao país, à população de um modo geral, inclusive afeta a arrecadação, né? Então, a Receita Federal, Fernando, ela tem uma capilaridade muito grande de atividades, né? Como eu falei, a gente atua tanto na área de tributos internos quanto na área de aduana, né? Se a gente compara com outros países, existe uma Receita Federal específica de tributos internos, existe um outro órgão separado da Receita Federal, que é um órgão de controle aduaneiro, né? Então, o Brasil ele sai na frente, inclusive, porque isso facilita muito o controle, né, do comércio internacional, porque a Receita Federal é um grande Big Brother. Eu costumo dizer que é o maior Big Brother do país, a Receita Federal, né? Então, ela tem informações, lógico, sensíveis e privilegiadas de praticamente todos os contribuintes, né? Hoje, a criança, quando nasce, o primeiro documento que ela tira já é o CPF, né, o cadastro de pessoa física. Então, nessa capilaridade, quando você diminui aí a quantidade de servidores, principalmente na aduana, que precisa de uma atividade presencial mais efetiva, né, nas fronteiras principalmente, nos portos, nos aeroportos, né, isso realmente traz um impacto muito grande. Na área de tributo interno, o impacto, eu costumo dizer que ele acaba sendo maior, muitas vezes, para o próprio contribuinte, né, porque você tem uma demanda muito de processos eletrônicos, né, que ficam acumulados, pedidos de restituição, pedidos de certidão negativa, né, uma série de situações que acabam sendo demorados muitas vezes, né, declaração de imposto de renda retida na malha, uma série de situações que a escassez de recurso humano acaba comprometendo essa resposta, essa devolutiva da Receita Federal para a sociedade como um todo, né? Logicamente que nessa área também de tributos internos, né, a escassez ela demora um pouco mais a que a Receita Federal faça as suas autuações e também acaba causando certo prejuízo na arrecadação tributária, né? Muitas vezes podendo até causar prescrições, né, que se tivesse uma quantidade maior, né, de contingente de servidores, isso com certeza não aconteceria. E também a própria Receita Federal ela tem um papel importante também ali no trabalho em conjunto com a Polícia Federal no combate ali tanto à corrupção como também ao tráfico de drogas, o descaminho, o narcotráfico, não é isso também? Exatamente, tudo isso. Como eu falo, né, a Receita Federal, na época, eu me recordo na época da Operação Lava Jato, né, que foi muito marcada aí em toda a sociedade, né, muito se via ali a atuação da Polícia Federal, muito se noticiava a atuação do próprio Ministério Público, né, inclusive o promotor foi eleito de deputado federal, agora depois teve um probleminha, acabou caçando a eleição dele, mas muitas daquelas operações, o sucesso foi decorrente exatamente de informações, né, fornecidas pela própria Receita Federal. Então, realmente, a gente tem essa parceria, seja com a polícia, seja com o Ministério Público, né, exatamente no combate a esses, digamos assim, crimes tributários. Perfeito. O último concurso teve 699 vagas, né, como a gente falou. A Receita parece que chamou, esgotou o cadastro de reserva, teria chamado 1.217 aprovados, né? Tanto de analista como de auditor, o somatório dos dois. O senhor sabe informar se o curso de formação da última turma já foi concluído? Como é que está isso? O pessoal já iniciou as atividades? Já foi concluído e os colegas, os novos colegas, estão só aguardando a nomeação. Estão muito ansiosos, inclusive, né? Frequentemente a gente é cobrado aqui para que a gente faça uma atuação junto à Receita Federal, junto ao próprio MGI, que é o Ministério da Gestão e Inovação, para que esses colegas possam ser nomeados, né? A expectativa é que eles sejam nomeados agora no início de agosto, né? Os colegas, inclusive, estão muito contrariados, porque eles gostariam de ser nomeados agora já em julho, né? Mas me parece que, em virtude de algum problema operacional, isso só será possível ser realizado em agosto. Nós estamos tentando, junto à Receita Federal, lutando para que esses colegas realmente, que o órgão, tanto Receita como o MGI, possa acelerar o quanto antes e ainda em julho nomear esses colegas, mas ainda estamos na fase de tentativa. O mais, digamos assim, a indicação, a perspectiva
né, que o governo dá é de nomear em agosto, mas a gente está tentando nomear antes. Perfeito, perfeito. E como é que o Sim de Receita, né, recebeu a notícia de que a Receita Federal encaminhou um novo pedido de concurso ao Ministério da Gestão, ao MGI? Olha, a Receita Federal, isso é cotidiano, viu, Luiz Fernando? Todo santo ano, a Receita Federal pede vagas em concurso, né? Para você ter ideia, nesse lapso temporal de 10 anos sem concurso, não tenha dúvida, todo ano foi solicitado concurso, né? Vaga de concurso. Então, a Receita passou 10 anos pedindo vaga de concurso e depois de 10 anos foi conseguido, né? Mas eu espero que o governo se sensibilize, né? E não demore mais e para o próximo ano já abra aí um novo concurso. E Thales, você tem informação de quantas vagas foram solicitadas ao Ministério da Gestão pela Receita Federal, tanto no total, tanto para técnico tanto como analista e para auditor fiscal? Não, a informação, o número exato eu não tenho, né? Mas somando os dois, eu acho que foi mais de uma milhar, né? Mais de 1.000, com certeza mais de 1.000, entre 1.000 e 2.000, mas o número eu realmente não tenho. Perfeito. E qual é o quantitativo que você considera ideal, né, dentro desse pedido de concurso que a Receita precisaria, que a Receita não, que o Ministério da Gestão precisaria autorizar, né, para melhorar um pouco mais esse fluxo de trabalho aí da Receita Federal, em especial do trabalho dos analistas? Quantas vagas vocês reivindicam, pelo menos, para a carreira de analista? Olha, fazendo uma avaliação superficial, diante dos últimos números que a gente vinha solicitando ali de vagas, é importante ressaltar que hoje a Receita Federal ela precisa de mais analista do que de auditor, né? O número hoje de auditor, se não for maior, é igual ao de analista. Isso foi muito decorrente da super receita, né? Quando veio a unificação da Receita Previdenciária com a Receita Federal, né? Então vieram todos os auditores da Previdência e isso acabou, digamos assim, invertendo a pirâmide, né? Então é um órgão que tem mais auditor do que analista. Eu faço sempre um paralelo com a Polícia Federal. Imagina a Polícia Federal tendo mais delegado do que agente da polícia, né? Então é uma coisa que não tem muita lógica. Sim. Mas esses números, eles aos poucos, né? Até porque também os auditores têm uma faixa etária, uma média de faixa etária já elevada, muita gente aposentou, tem uma quantidade muito grande de auditor em vias de aposentar, em abono de permanência. Mas nessa perspectiva, eu penso que, mesmo com esse último concurso, que desse último concurso, salvo engano, 62 analistas não assumiram. Eu não me recordo agora, Fernando, se são 62 analistas ou se 62 é o número de auditores e analistas que não irão assumir, né? Certo. Ou porque passaram no concurso ou por alguma outra razão. Mas contando com esse concurso e com esse número, né, de pessoas que não assumiram, eu poderia chutar aqui, chutar entre aspas, né? Baseado ali no estudo que a gente vinha fazendo, que uma quantidade razoável seria de 800 vagas. Somente para analista, né? Somente para analista, perfeito. E como é que estão essas negociações? Vocês têm cobrado o Sim de Receita tem cobrado da Receita, tem cobrado do MGI também, a abertura do novo concurso? Vocês vão pressionar o órgão para que seja autorizado o concurso? Vamos, mas no momento a gente tem que superar um obstáculo mais importante, que é exatamente a gente concluir a nossa negociação, né? Nós conseguimos regulamentar o nosso programa de produtividade, né, a parcela remuneratória chamada bônus de eficiência. Esse bônus de eficiência ele foi objeto de uma negociação em 2016, né, foi transformado em lei em 2017, e o governo teria, pelas determinações da lei, 3 meses para fazer a regulamentação do bônus e ele começar a variar. Isso não foi feito, né? Então ficamos com esse programa sem regulamentação até 2023, né? Ou seja, 6 anos. Em 2023 teve uma regulamentação que não obedeceu os critérios estabelecidos pela lei. Depois, no início, fevereiro de 2024, nós conseguimos alterar, né, esse decreto regulamentar, e em virtude desse acordo firmado
concluindo, inclusive, um acordo firmado lá em 2016, o governo não abriu a nossa negociação dentro da Receita Federal, nem para analistas, nem para auditores, no ano de 2024. Né? Isso causou uma contrariedade muito grande dentro da categoria, até porque em abril de 2024 foi apresentada uma proposta pelo governo, né, de reajuste do auxílio alimentação, de reajuste do per capita saúde e do auxílio creche, né, que ficava muito aquém, inclusive, daquilo que a gente estava postulando, mas que o ponto forte dessa proposta seria a abertura da mesa de negociação para reajuste do vencimento básico, que é a maior parcela remuneratória, ainda no curso de 2024. E ele não abriu e justificou, ou seja, ao nosso ver, rompendo um compromisso firmado, né, e justificou dizendo que já tinha feito a negociação do bônus de eficiência, mas o bônus de eficiência foi a conclusão de algo iniciado em 2016. Né, então a gente veio ali, a categoria veio numa crescente ali de mobilização, né, acirramos a greve já em dezembro do ano passado, nessa greve ainda, pelo menos a mobilização ainda continua. O Poder Judiciário ele é muito conservador ainda, quando ele aprecia greve de servidor público, né? O STJ, né, proferiu uma decisão ali coibindo a greve, né, dos auditores fiscais. Né? O STF confirmou essa decisão, mas, de qualquer forma, continua um estado de mobilização, um estado de insatisfação dentro da Receita Federal. Então, quando você pergunta se a gente vai pressionar o MGI para abrir novas vagas, a gente tem primeiro resolver o problema do nosso reajuste, para, a partir de então, pensar em pressionar ele a abrir novas vagas de concurso. Esse bônus de eficiência é no valor de quanto? Ele, para o analista tributário, hoje ele está no teto de R$ 4.200. E esse valor é recebido mensalmente? Mensalmente. Esse já foi, está regulamentado, mas não está sendo colocado em prática? Eu não entendi bem, foi isso. Não, ele está regulamentado, está sendo colocado em prática. Né? O decreto que regulamentou ele em 2024, ele previu tetos, né, de pagamento de bônus de eficiência individual, né, que foram aumentando em 2023, 2024, 2025, e esse valor, estou falando para o analista tributário, de 4.200, né, o teto, né, porque isso é o programa de produtividade e depende muito do atingimento de metas, tá? Sim. Então, ele pode pagar até 4.200, como pode pagar um pouco menos, né? O máximo 4.200. O mínimo seria quanto? Não teria mínimo. Não teria mínimo. Né? Se eu supor que dê um colapso dentro da Receita Federal e a gente não atinge a meta zero, seria zero. Perfeito. Pelo menos em tese. Né? Logicamente que a possibilidade é muito remota disso acontecer. Mas, na última avaliação, o comitê gestor ele baixou uma resolução que inclusive, a legalidade dessa resolução do comitê gestor do programa de produtividade, ela está sendo questionada judicialmente, inclusive, mas que a gente recebeu menos do que o teto. Tá? O valor do teto para o analista, que hoje é em 4.200, a partir de fevereiro do próximo ano, esse teto sobe, de acordo com o decreto, né, para R$ 6.900. Opa, um valor bem considerável. Bem considerável. Eu vou voltar aqui à questão do concurso público, a gente vai falar daqui a pouquinho novamente dessa questão do remuneratório e tal, mas assim, queria só voltar na questão do concurso, porque o último concurso para a Receita foi marcado aí por polêmicas, né? Logo na abertura do edital, o Sindreceita, o Sindifisco reclamaram, por exemplo, da ausência de disciplinas no conteúdo programático, né? O fato da FGV ter feito apenas um edital, quando geralmente saem dois, né? Um para cada carreira, historicamente era assim, né? Depois houve reclamações em torno da aplicação da prova, que inclusive levaram à suspensão do concurso, né? Bom, em suma, assim, para esse próximo concurso, o Sindifisco pretende propor alguma mudança para o próximo concurso? O senhor também estima que haverá alteração da banca organizadora? Porque sempre foi a ESAF, né? A ESAF acabou, né? E aí veio a FGV, que pegou o concurso, até pela falta por não ter mais a ESAF, né? E aí, obviamente, nessa mudança de banca, às vezes acontecem alguns problemas, como aconteceu de fato. O senhor estima que vai mudar a banca e que tipo de mudanças vocês vão propor?
Bom, você perguntou se o Cine Físico vai propor, eu não sei o Cine Físico. O Cine Receita. Não, que eu falei que são os dois, desculpa, o Cine Receita e o Cine Fisco. Tá, É que o certo. Cine Receita e o Cine Fisco reclamaram à época, né? Desculpa, mas o que o Cine Receita efetivamente vai propor? Tá, não, vamos lá. A questão do edital separado, eu acho que nem caberia, né? Muito provavelmente foi uma reclamação do Cine Físico, que a gente do Cine Receita discorda. Não há por que fazer um edital separado, até porque é uma carreira única com 2 cargos, né? Então, não vejo lógica nenhuma em fazer o edital separado. Né? Seria um trabalho a mais e sem qualquer razoabilidade ou justificativa. Eu acho que o edital pode ser junto, né? Não vejo problema nenhum. São cargos distintos, são quantidade de vagas distintas, são matérias distintas, são várias distinções que não influenciam, não justificariam, até seria irrazoável fazer 2 editais. Não vejo razão para isso. Né? Agora, realmente, o fim da ISAF, ela tem causado danos, né? Com todo respeito, a FGV é uma banca já tradicional, uma banca que tem experiências em concurso e tudo, mas a ISAF, a escola de administração fazendária, ela estava mais próxima dos preceitos da Receita Federal, ela conhecia de fato a Receita Federal, ela tinha talvez uma expertise nessa área tributária e concurso da área tributária muito melhor do que qualquer outra banca, com respeito a todas as bancas que estão por aí, principalmente a FGV, né, que é algo muito competente, muito tradicional. Mas a perda da ISAF, ela causou alguns transtornos nesse último concurso, né, sem dúvida nenhuma. Se fosse a ISAF, talvez não tivesse causado todos esses transtornos. Para se ter ideia, a FGV emendou o edital dela várias vezes. Então, isso já demonstra ali talvez uma pouca experiência nessa área de concurso, na área tributária aduaneira. Né? Além da questão do concurso, o fim da ISAF, né, que aconteceu no governo anterior, ela também causa um prejuízo no próprio aperfeiçoamento dos colegas da carreira, né, da carreira. A gente tem hoje uma lei que, para a pessoa ser promovida de uma classe para outra, ela precisa de uma pós-graduação. Né? Então, a ISAF poderia fornecer essas pós-graduações e agora a Receita tem que correr atrás de parcerias com outras universidades para poder oferecer. A Receita não pode exigir que a pessoa tenha pós-graduação para ser promovido e ainda meta a mão no bolso para pagar uma pós-graduação. Ela tem que oferecer, ela tem que disponibilizar. Então, a ISAF poderia estar fazendo esse papel e agora a gente tem um órgão, como todo, tem essa dificuldade a mais. Né, no que se refere à capacitação, especificamente dos servidores. Perfeito. Mas vocês pretendem fazer algum tipo de solicitação para o próximo edital em relação a disciplinas que vão ser cobradas, etapas, alguma mudança em relação ao último concurso? Assim, a princípio, não. A questão das disciplinas, elas foram ajustadas, né? A questão das etapas, né? Também não vejo que teve nenhum fator que possa ter trazido qualquer prejuízo. Eu acho que com relação a isso, pelo menos a priori, não. Conferir o edital, né? E saindo do edital, a gente verificar se realmente tem alguma coisa que precisa ser melhorada. Perfeito. Queria voltar aqui à questão um pouco mais das atribuições da carreira, né? Tem muita gente que, inclusive, principalmente os concurseiros mais jovens, né, que estão iniciando, às vezes, no mundo dos concursos públicos, que não conhecem tão bem a diferença da carreira de auditor para o analista tributário. Então, eu queria que você pudesse fazer essa distinção, né, e explicar com um pouco mais de detalhes quais são as principais atividades desempenhadas pelo analista tributário, né, e as possíveis áreas onde ele pode trabalhar. Ele pode trabalhar ali na parte aduaneira, como você falou, né, e na parte de fiscalização tributária, mas destrinchar isso um pouquinho mais, mas, sobretudo, explicar aí as atividades que um auditor desempenha, que um analista desempenha. Então, as pessoas sempre falam, né, das carreiras, né? Por isso que a gente gosta de ressaltar que é uma carreira tributária aduaneira da Receita Federal do Brasil, composta por 2 cargos. Eu faço sempre um paralelo com a Polícia Federal. A Polícia Federal, né, a própria Constituição, né, estabeleceu a carreira da Polícia Federal.
Está lá na Constituição, não vou me lembrar o artigo agora. E dentro da Polícia Federal você tem 5 cargos. Tem um delegado, tem um perito, tem um agente, tem um escrivão e tem um papiloscopista. Né? Então, a gente poderia comparar o delegado da Polícia Federal e o perito com o auditor fiscal, né? E o agente da Polícia Federal, o escrivão e papiloscopista com o analista tributário, fazendo um paralelo. Mas é uma carreira só. Uma carreira composta por 2 cargos, lógico, 2 cargos incomunicáveis, né? O analista ele não pode ser progredido para auditor fiscal, salvo se ele fizer um concurso, que aí não é progressão, é um acesso originário, né? A diferença de um para o outro, primeiro a remuneração, né? A remuneração do analista tributário gira em torno de 60% do que recebe o auditor fiscal, tá? Logicamente, isso não é uma norma que fixa, né? Que tem que receber, até porque isso seria incondicional. Mas hoje a relação remuneratória está em torno de 60%. Com relação às atribuições, o analista ele atua muito na área de arrecadação, ele atua exatamente no controle aduaneiro, né, na conferência aduaneira, né, todas essas áreas. E algumas atribuições de lançamento, principalmente, são específicas, são privativas do cargo de auditor fiscal. Então, lá na lei, no artigo 6º da lei 10.593, ele relaciona lá aquelas atribuições que são privativas do auditor fiscal e aquilo que não for privativo do auditor fiscal, mas for privativo da carreira, dessa carreira que eu falo, carreira tributária, aduaneira, da Receita Federal, composta por 2 cargos, são as atribuições que podem ser exercidas de modo concorrente, tanto pelo analista tributário como pelo auditor fiscal. Inclusive, a Receita Federal tem uma instrução normativa que determina que, naquelas atribuições específicas da administração tributária, que podem ser desempenhadas tanto pelo auditor quanto pelo analista, que são as chamadas atribuições concorrentes, né? Preferencialmente tem que colocar o analista tributário executando, né? E deixar que o auditor exerça tão somente, seja colocado para exercer tão somente aquelas atribuições que lhe são privativas. Até para você, como é que eu posso falar? Compensar a maior remuneração. Né? Não justifica um cargo que recebe 40% a mais do que o outro, né, executar uma atividade que aquele outro que recebe 40% menos pode executar. Seria irrazoável, né? Então, é mais ou menos isso. A gente assiste aquela série Aeroportos, né? Que mostra ali o dia a dia ali dos pessoal que trabalha na Receita, na Polícia Federal. O trabalho do pessoal da aduaneira é mais ou menos aquele que aparece ali na série, né? Ah, sim. Aquela série do aeroporto ali da Rede Record, com certeza. Inclusive o Anderson, né? É o grande protagonista ali daquela série. O Anderson é um analista tributário. Exatamente. É muito interessante aquela série ali para a gente conhecer um pouquinho do trabalho, né? Da Receita e também da própria Polícia Federal, que atua ali em conjunto, né? Com outros órgãos também. E, Thales, assim, para quem sonha assim, ingressar na carreira, né, da Receita Federal, especificamente aí na carreira de analista, né, quais são assim, os principais atrativos que você pode destacar, para além da questão salarial, que é muito boa, e até mesmo para além da questão da estabilidade? Então, o serviço público, eu vou falar de modo geral, não só do cargo de analista, né? Okay. Ele já foi mais atrativo. Eu digo isso, eu tenho filhos que um deles optou também por ser servidor público, mas os governos, né, desde a Constituição Federal de 1988, eles têm... Vem governo, sai governo, independente da linha ideológica, subtraído alguns direitos dos servidores públicos. Né? Eu me lembro que na época que eu entrei, lá em 1993, a gente tinha uma licença assiduidade, não, como era, rapaz? Agora eu não me lembro o nome da licença. Que você tinha 3 meses de licença depois de 5 anos de atividade, né? Essa licença ela foi subtraída e hoje você tem no máximo uma licença capacitação, né? A cada 5 anos você teria 90 dias para comprovado que você vai fazer um mestrado, pós-graduação, etc. Você poderia ter essa licença remunerada. Naquela ocasião, lá em 1993,
você se aposentaria ali com um tempo de serviço e uma idade muito menor do que é hoje, né? Hoje você tem que ter uma idade mínima de 65 anos, isso está sempre aumentando, e você aposentava com direito à paridade entre as remunerações. Né? Depois, lá em 2003, essa paridade ela já foi quebrada, então quem entrou depois de 2003 já não entrava mais com direito à aposentadoria paritária, ele vai aposentar com a média aritmética das maiores contribuições, né? E a partir de 2013, né, quem entra no serviço público vai aposentar no máximo com o teto do regime geral. Veja que foi um retrocesso muito grande. Né? Se a pessoa quiser complementar a sua aposentadoria, ele pode aderir ao Fundo de Previdência Complementar do Executivo, que é o FUNPRESP-PXE. Exatamente. Né? Além disso, a própria estabilidade ela vem sendo ameaçada. Né? A PEC 32 tentou ameaçar a estabilidade do servidor público. Né? Estamos em vias de sair uma nova reforma, pelo menos uma proposta de reforma administrativa, né? Agora na Câmara dos Deputados. Né? Tem um grupo de trabalho criado pelo presidente Hugo Mota, né? Coordenado pelo deputado Pedro Paulo, do PDT do PSD, se não me engano, do Rio de Janeiro. Não, PL do Rio de Janeiro, se não me engano. E espero que essa reforma administrativa não traga maiores diminuições, né, dos direitos dos servidores. Né? A própria atividade sindical, né, dentro do serviço público, a gente tinha direito a licença classista, dependendo do número de filiados da entidade, do tamanho da entidade, mas essa licença de 1 ou 2 pessoas, ou 3 ou 4, era remunerada. Hoje a licença não é mais remunerada. Né? Então isso pesa também no cofre do sindicato. Né? Até porque, depois do dia 2013, né, o servidor, quando ele aposenta, antigamente ele aposentava com paridade. A contribuição sindical era 1% da remuneração. Hoje, quando ele aposenta com o teto do regime geral. A contribuição vai ser o teto do regime geral. Né? Ou seja, então, o serviço público ele já foi mais atraente, mas ele ainda pode ser considerado uma boa alternativa de emprego. Né? Você ainda tem a estabilidade, né? Você exerce ali, dentro da Receita Federal, você tem várias áreas de atuação. Né? Se você não gostar de trabalhar no tributo interno, você pode ir para a aduana. Para as pessoas que têm um espírito mais aventureiro, né? Essas operações, né? Hoje a gente tem o porte de arma, né? Que tem um curso muito rígido, inclusive, dentro da Receita Federal, para conceder o porte de arma. Então, os colegas trabalham em operações armadas. Né? Para os mais aventureiros, tem esse lado. Para as pessoas que são mais introvertidas, digamos assim, a área de tributo interno é muito interessante. Quem gosta do direito, tem áreas jurídicas dentro da Receita Federal que também são bastante interessantes. Então, realmente é um órgão que ainda tem uma remuneração razoável e que a sua atividade é muito atraente. Perfeito. Thales, queria confirmar com você a questão da remuneração em início de carreira. Pelo que eu pesquisei ali no site servidor.gov.br, o valor seria de R$ 12.735,99 de salário, né? E teria aí mais mil reais de auxílio alimentação. É esse mesmo que é o valor do salário, somando isso com os 1.000, vai dar R$ 13.735,99? É exatamente isso, exatamente isso. Se tiver criança em pré-escolar, tem auxílio pré-escolar, auxílio creche, né? E tem também o per capita saúde, que ele vai variar de acordo com a idade e a remuneração. Perfeito. Tem o bônus de eficiência também, né? O bônus de eficiência no primeiro ano, vamos lá, a tabela remuneratória da Receita Federal ela é composta de 3 classes, cada classe com 3 padrões. Então, são 9 padrões. Então, você entra na segunda 1, aí depois segunda 1, 2, 3, primeira 1, 2, 3, especial 1, 2, 3. Tá? Para você ser promovido da classe segunda para a classe 1, você tem que ter uma pós-graduação. E da classe 1 para especial também tem que ter a pós-graduação. Então, agora, quando você entra, o bônus de eficiência, no primeiro ano, ele é 0. Tá? A partir do segundo ano, ele passa a receber 50% do bônus de eficiência. A partir do terceiro ano, 75% do bônus. E a partir do ano seguinte é que ele vai receber 100% do bônus. Tá? A progressão da segunda 1 para a segunda 2 só ocorre após o estágio probatório. O estágio probatório são 3 anos. Então, o servidor vai passar 3 anos
na classe segunda, 1. Né? Bônus de eficiência 0, 50, 75. Depois ele vai para 100. Quando ele for para a segunda, 2. E existe o adicional de fronteira para quem trabalha, né, naquelas regiões fronteiriças, não é isso? Existe o adicional de fronteira também. Esse adicional de fronteira gira em torno de quanto? Ele está... rapaz, agora você me pegou. Não sei se é 69, se é 59 por dia, alguma coisa assim. É um valor bem atraente. E tem também as gratificações, indenização adicional de insalubridade, né, para quem trabalha com raio-x, situações insalubres, principalmente na aduana, com material radioativo, tem lá os índices de saúde, tem adicional de periculosidade para quem trabalha com porte de arma, né, então tem adicionais aí que hoje tem colegas com 30% de adicional. Pô, legal, bacana. Bom saber disso aí, o pessoal fica aí atento, tem outras vantagens aí que não somente a questão salarial, né? Agora, você, se eu não me engano, você no início da entrevista, você falou que estavam negociando com o governo também um reajuste, não é isso? Exatamente. E vocês estão querendo que o início da carreira passe de 12.735 para quanto? A gente estava pedindo, na verdade, né, um reajuste do vencimento básico, né, de 9% para 2025 e 9,22% para 2026. Mas vai ser muito pouco provável que se consiga esse reajuste. Tá? O governo fez uma proposta. Desculpa. O governo fez uma proposta de 7,56% a partir de abril do ano que vem, tá? De 2026. Essa proposta, ele melhorou a escada de saída dos aposentados do bônus de eficiência. O bônus de eficiência, o aposentado no primeiro ano, ele recebe 100%, e a cada ano ele vai descendo de 7% até o piso de 35%. Então, quem é aposentado há mais de 10 anos, ele hoje só recebe 35% do bônus, do teto do bônus de eficiência, né? do valor que for pago ao ativo. Então, foi o que o governo ofereceu: melhorar esse piso do teto, saindo de 35% para 52% para o aposentado, tá? Com mais de 10 anos. Ele ofereceu 7,56% do vencimento básico a partir do ano que vem, de abril do ano que vem, e ofereceu mais o acréscimo no teto, no caso do auditor, a gente seria 60% desse valor, de R$ 1.700 no bônus de eficiência de novembro, dezembro e janeiro. Né? Então, a gente ficou muito aquém daquilo que a gente vinha pedindo. Né? O Cine Receita aprovou, são três pontos, 7,56% no vencimento básico, os R$ 1.000 a mais de bônus de eficiência a partir de novembro, né? E a melhoria da escala de saída. Bom, a melhoria da escala de saída, ok, os R$ 1.000 a mais, ok, mas o Cine Receita apresentou uma contraproposta, né, em cima do ponto 1, que foi o reajuste no vencimento básico, né, para 9,22%. Né? Essa contraproposta já foi apresentada, já tem quase 30 dias, né, 25, 26 dias mais ou menos. Né? O governo ainda não respondeu, mas nós temos uma boa expectativa de que ainda essa semana a gente tenha uma resposta do governo e a gente espera que ele acolha. E outra coisa, o governo ele ofereceu 7,56% apenas para a classe especial. Deixou fora a classe 1 e a classe segunda, né? Segunda e primeira. Né? E é ruim, porque nós tivemos colegas que assumiram no ano passado e estão na classe segunda 1. Né? E eles ficariam sem reajuste do vencimento básico. Então, nós postulamos o reajuste de 9,22% para todas as classes e estamos aguardando a resposta do governo. Vamos torcer para que seja positiva, né, essa resposta do governo e possa aí ter uma ampliação da remuneração aí dos analistas tributários, né? E para a gente fechar aqui então o nosso bate-papo, Thales, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para todos aqueles que estão aí se preparando para esse próximo concurso da Receita Federal, né? E sonham aí em conquistar uma vaga de analista tributário. Vale a pena todo o esforço? É uma carreira realmente gratificante? O pessoal tem que manter o ritmo dos estudos? Sim, com certeza vale a pena, né? Eu sou um exemplo disso, né? Eu estou na Receita Federal desde 1993, né? Até poderia ter saído para outra atividade, né? Sou bacharel em Direito, poderia ter feito ali concurso na área jurídica, mas eu gosto muito da Receita Federal, né? Gosto da Receita Federal. A Receita Federal, como eu falei, ela tem várias áreas de atuação, várias áreas interessantes,
né, tanto na área de tributo interno quanto na área aduaneira. Eu já trabalhei nas duas áreas, inclusive. Então, eu acho que é um órgão que ainda merece muito respeito, é um órgão que é muito atrativo, de fato, né, e isso condiz exatamente com o acolhimento que esse órgão sempre deu aos seus servidores, né? Logicamente que sempre temos conflitos, principalmente quando se postula reajuste remuneratório, né? Tem sempre alguém reclamando de alguma situação ou outra, mas eu acho que ainda vale a pena o esforço, e eu digo que os colegas que concurso é feito fila, né? Então você vai estudando, 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 e pode ser que não passe no primeiro, no segundo, mas uma hora você passa, basta ter perseverança. Exatamente. É continuar ali na fila, porque uma hora a sua vez vai chegar. E esse foi aí o presidente do Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal, Thales Freitas. Thales, eu quero agradecer mais uma vez aqui a sua participação no programa dessa entrevista e por ter disponibilizado aí seu tempo nessa sua agenda apertada aí para falar um pouquinho com os nossos alunos e futuros alunos da Degrau Cultural. Eu tenho certeza que eles gostaram dessa entrevista e você esclareceu aí muitas dúvidas que certamente eles tinham sobre a carreira, né, de analista tributário. Fica aqui o convite para você voltar em uma outra oportunidade para a gente falar um pouco mais sobre a Receita Federal. Ok, Luciana, tá ok. Estamos sempre ao seu dispor. Sempre que a gente puder contribuir aí para esclarecer os concursandos, estaremos aqui a postos. Muito obrigado, Thales. Eu quero agradecer também a você que está nos assistindo. Mas antes de ir embora, eu peço mais uma vez que você se inscreva aqui no canal da Degrau Cultural, caso ainda não tenha feito isso. Não deixe de dar o seu like nesse vídeo, caso tenha gostado da entrevista. Eu sei que você gostou. Aproveite, pega esse link aqui, ó, e manda aí para todo mundo aí que você acredita que possa ter interesse em participar desse próximo concurso da Receita Federal. No mais, acompanhe as nossas redes sociais e a seção de notícias do site da Degrau Cultural, porque estamos sempre aí trazendo o que está acontecendo de mais importante no mundo dos concursos. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu, tchau, tchau!